Meus irmãos, a paz do Senhor. No vídeo de hoje vamos falar sobre Salmos 24, verso 4 ao 5, com o tema Este receberá a bênção do Senhor. Salmo 24, verso 3 em diante diz assim: Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Meus queridos irmãos, este texto, como demos o título aí, este receberá a bênção do Senhor. Eu sempre costumo dizer que para nós entendermos um texto, é necessário que nós venhamos a compreender também o seu contexto. Então, para que nós entendamos, venhamos a entender um versículo, naturalmente nós temos também que ler, examinar os versículos anteriores. Então nosso texto, aqui em Salmos 24, ele inicia-se no verso de número 3, dizendo: Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Este texto ele nos faz uma pergunta: quem subirá no monte do Senhor? E quem estará no seu lugar santo? Este texto, ele, em outras palavras, está nos dizendo: quem terá uma estreita e íntima comunhão com o Senhor? Quem desfrutará de sua presença? E esta pergunta, ela é concluída, ou melhor, ela é respondida com o verso seguinte, o verso de número 4, que diz: Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade. Este versículo, ele nos fala de três coisas: limpos de mãos, puro de coração, e que não entrega a sua alma à vaidade. Então, nestes dois primeiros termos, aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Ora, a palavra mãos significa de atos externos, ou seja, que o indivíduo que desfrutará de uma estreita e íntima comunhão com o Senhor, ele terá, ele deverá ser limpo, ele deverá ter um certo grau de pureza em suas mãos, ou seja, na parte exterior do indivíduo, e também limpo de coração, ou seja, na parte interior. Interessante, meus queridos, que em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso de número 23, a palavra do Senhor ela vai nos dizer: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo seja plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, ou seja, a santificação ela vem do espírito, alma e corpo. Então, a palavra espírito, ou seja, a parte do homem que lida com as coisas espirituais. A alma é a parte do homem que lida com as emoções. O corpo é a parte do homem física, ou seja, a santidade, a pureza, ou seja, a palavra santo significa separado, literalmente, de uma forma literal, significa separado. Então, quando nós falamos de pureza, estamos falando
de uma ausência de contaminação, uma certa pureza, ou seja, uma ausência de contaminação. E se levarmos em conta que a palavra santidade significa separado, ou seja, aquilo que não pode se contaminar, aquilo que está separado, reservado, guardado. Então, a pureza que determinará a questão da intimidade com Deus, da estreita e íntima comunhão com Deus, é o nosso grau de pureza. E este grau de pureza, ele não pode ser somente no exterior, porque os fariseus e os escribas, eles tinham uma aparência de piedade exterior, mas interiormente eles estavam corrompidos. Então a santidade, a separação, este grau de pureza, ele deve ser por dentro e por fora. E o verso de número 5 diz: este receberá a bênção do Senhor e a justiça da sua salvação. Meus queridos, em Mateus capítulo 5, verso 6, a palavra do Senhor diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, e eles serão fartos. Então, como disse aqui na palavra do Senhor, receberá a bênção do Senhor e a justiça. A bênção, ela obviamente, naturalmente, ela vem também acompanhado da justiça de Deus. Neste verso que nós lemos em Mateus capítulo 5, verso 6, que tem fome e sede de justiça, quando eu era novo convertido, eu lendo este texto, e como todos, que, como diz a palavra de Deus, que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições, e nesta época, eu era incompreendido a respeito da minha fé, e aquilo me gerava uma certa angústia, uma certa tristeza. E eu me deparei com este texto e eu imaginava que quem tem fome e sede de justiça é aqueles que desejavam que Deus intervisse, que Deus viesse a executar juízo em cima dessas pessoas que perseguem a gente, que falam mal da gente. Mas com o passar do tempo, lendo a palavra de Deus, eu fiz um contraste, com o texto de Mateus capítulo 6, verso 33, que diz: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, nós estamos buscando a presença de Deus. Naturalmente, estamos buscando a justiça de Deus. Quando nós nos aproximamos de Deus por intermédio de sua palavra, nós estamos buscando a justiça de Deus. Então, quanto mais nós nos separamos, quanto mais nós nos santificamos, mais nós nos aproximamos de Deus. E aqui eu vos digo uma coisa: muitas pessoas, eles são orientados, pelos líderes religiosos dos dias de hoje a buscar, certas coisas, como um lenço ungido ou algo do tipo, e eu não vou aqui condenar esse tipo de coisa, até porque a palavra do Senhor, ela diz, que Paulo, naquela época, eles pegavam, até os lenços, os aventais de Paulo, e ali colocava sobre os enfermos, sobre os doentes, e eles eram curados, Então, meus queridos, isso é possível, mas isto é um milagre de uma cura. Mas o fato de nós recebermos o milagre, o fato de nós recebermos uma cura, não é o fato de nós estarmos recebendo a plenitude da bênção do Senhor. E nós precisamos de buscar, a plenitude da bênção do Senhor. Por exemplo, é possível que alguém que não esteja em comunhão com Deus, que não esteja andando em seus retos caminhos, é possível que este indivíduo, que esta pessoa, ela venha provar, da misericórdia do Senhor,
Por exemplo, é possível que alguém, né, ele vá para a igreja um determinado dia, né, e você sabe que aquela pessoa comete, né, ela não vive, né, uma vida de santidade, de oração, né? Ela nem tampouco ela está na igreja, ela simplesmente está frequentando a igreja, mas é uma pessoa desviada, né? E essa pessoa, ela receber, entre aspas, um avivamento, né? Ela chorar, ela louvar a Deus com uma certa intensidade, chorar, mas no outro dia tudo volta ao normal, ela volta, né, a fazer coisa que não deve, a falar coisa que não deve, a cometer, né, certas coisas que não convém a um servo de Deus, né? Mas isto é porque aquela pessoa, né, aquele indivíduo, ele recebeu, né, uma visita do Espírito Santo. Isso não significa que ele tenha a plenitude do Espírito Santo. E o que nós precisamos de buscar, né, de fato, é a bênção do Senhor. E não simplesmente receber um simples milagre do Senhor. Nós precisamos receber a plenitude da bênção do Senhor. E os que recebem a bênção do Senhor é aqueles que são limpos de mão e puros de coração. Ou seja, eles são purificados por dentro e por fora. Mas também são aqueles que não entregam sua alma à vaidade. Muitos nos dias de hoje, eles estão mais preocupados com a segurança do dinheiro. Eles estão mais preocupados em adquirir fama, sucesso, conquistas desta vida. Mas poucos estão se preocupando realmente com a volta de Cristo. Poucos estão se preocupando realmente em cultivar uma estreita e íntima comunhão com o Senhor. E nós devemos, né, nos atentar a isso. Nós devemos buscar, né? Eu sempre gosto de recordar, né, que Cristo, ele certa feita, né, ele comentou, né, a respeito, né, assim como foram nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca. Ou seja, o povo estava preocupando com suas próprias vidas, com seus próprios interesses. Assim será na vinda do Filho do Homem. Lembrai-vos da mulher de Ló. Nós não podemos olhar para trás. Somente aqueles que cultivam uma estreita e íntima comunhão com o Senhor, que preservam um certo grau de pureza por intermédio da busca incessante pelo Senhor, da busca através de sua palavra, somente estes é que receberão a bênção do Senhor. Que Deus assim abençoe também a sua vida no nome de Jesus.